Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Rodrigo Couto, superintendente executivo do Conselho Federal de Odontologia e estou aqui para apresentar mais um podcast que está sendo feito aqui no 41º CIOSP. Esses podcasts que estamos fazendo aqui, eles fazem parte do projeto do CFO, chama CFO Esclarece. A gente pensou nesse projeto lá em 2022 ainda. A ideia era a gente falar e se comunicar com os profissionais e até mesmo com a sociedade de alguns temas que a gente pudesse dar um esclarecimento um pouco maior. Em alguns temas a gente faz um aprofundamento um pouco maior, a gente chama algumas entidades nesse projeto do CFO Esclarece, mas esse modelo de podcast que a gente iniciou no 40º CIOSP ainda no ano passado, a ideia não é a gente aprofundar no assunto, a gente tem 30, 40 minutinhos aqui para falar, e aprofundar nesse assunto aqui demandaria muito mais tempo do que isso, talvez até uma questão documental. Então a ideia é a gente bater papo, convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais, atiçar a curiosidade das pessoas para falarem sobre esse tema, procurarem aqui as pessoas que estão participando dos podcasts, procurar o próprio Conselho Federal para discutir um pouco mais sobre o assunto e aí sim a gente fazer um aprofundamento necessário. Nesse podcast aqui a gente vai falar sobre profissões auxiliares, fazem parte da equipe de odontologia, que são tão importantes quanto o cirurgião dentista nesse trabalho efetivamente de saúde da população. E aí eu tô com o Marcos aqui, tá? Ele é técnico em prótese dentária. Tô com a Elizabeth, pode chamar de Beth ou Elizabeth? Beth. Tô aqui com a Beth. Ela é auxiliar em saúde bucal e técnico em saúde bucal. E estou com a Gil. Inicialmente eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, falar o seu nome, contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Acho que é até bacana, como é que você escolheu, como é que você foi parar? Essa é uma curiosidade que acho que muita gente tem, eu tenho inclusive também, de muitos dentistas, muitas pessoas que eu conversei aqui, cara, e aí? Como é que você foi parar, sabe? Como é que você foi parar aí? Como é que você escolheu essa profissão? E se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, começando aqui pelo Marcos, por favor. Primeiro quero agradecer o convite do CFO, do presidente Juliano Vale, do Cláudio Miak, do Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Eu sou Marcos Celestrino, eu sou técnico em prótese dental e essa profissão, na realidade, como a maioria das pessoas da minha profissão, você entra na prótese porque você quer mudar de vida e comigo não foi diferente. Então eu comecei com 11 anos, eu sou o 13º filho. E eu via desde muito cedo que essa profissão era uma oportunidade de mudança de vida. E naquela época, falando com a Beth aqui nos comentários, o laboratório de prótese era muito diferente do que é hoje. Era uma bagunça. Você tinha algum familiar seu que trabalhava com isso já? Na verdade, eu fui inspirado no meu irmão, mas eu não fui trabalhar com ele. Eu fui bater nas portas do laboratório, sou do Paraná e eu estava chegando em São Paulo. E aí a gente foi conhecer quem eram os laboratórios de prótese e fui atrás de oportunidades. Em 1980, quando eu comecei, o que era legal na prótese era você fazer cerâmica. Então eu fui atrás dos laboratórios que faziam cerâmica naquela época. Eu achei aqui que eu vou ter a minha oportunidade. E foi assim basicamente que eu comecei na profissão. Entendi. Beth, por favor, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória aí. Bom dia, também agradeço ao presidente pelo convite, agradeço você por receber a gente tão bem, deixar a gente mais tranquilo. Na verdade, eu fiz o curso na época era atendente de consultório dentário, em 80, para acompanhar uma amiga que queria ser dentista. Aí ela falou, vamos comigo fazer o curso? Eu falei, nem pensar, não suporto nem o cheiro do consultório. Ela, Beth, mas eu não quero ir sozinha, eu quero conhecer já a profissão. Aí ela falou com a minha mãe, vai acompanhar a sua amiga. Eu fui, fiz o curso, estou aqui até hoje. São 43 anos de profissão. Foi assim que eu entrei por acaso, mas me apaixonei pela profissão. E assim como o nosso colega que estava falando, Marcos, a gente, quando começou em 80, a gente não conseguia nem entrar no CIOSP. Tá? Porque o CIOSP era por dentista somente. Tá? Então, houve uma evolução na odontologia, graças a Deus, uma evolução nas profissões auxiliares e hoje a gente passou a ter uma abertura dentro do CIOSP. Depois a gente passou a ter uma abertura dentro das palestras que acontecem na feira do CIOSP. E hoje, graças ao CFO, à PCD e a todo o apoio que a classe auxiliar tem, a gente está aqui fazendo podcast, que isso seria impossível alguns anos atrás.
Então é uma satisfação muito grande estar aqui. Foi assim que eu comecei. Ainda estou aqui, não me aposentei ainda não e ainda vou continuar alguns anos. Gil, por favor, se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória, como é que você iniciou na profissão, as pessoas têm curiosidade para saber. Estou curiosa, né? Bom, eu... Não me pergunte o ano não, gente. Eu não lembro, sinceramente, mas já tem um bom tempo. Só de serviço público na profissão eu tenho... Vou fazer 11 anos. Eu sou servidora do município de Salvador, como auxiliar em saúde bucal, apesar de eu ter outra profissão, outras formações, na verdade, né? Mas eu entrei meio que por caminhos familiares, por incrível que pareça. Foi de um tempo que eu tenho 2 tias que são auxiliares em saúde bucal. Lá em Salvador. Lá em Salvador. Uma é servidora do município de Salvador e a outra é servidora do estado. E eu fui criada por minha avó, né? Por um momento da minha vida e por elas também. E aí fui seguindo esse caminho. Mas muito mais no sentido assim de que foi uma época que os cursos técnicos, na época, eles não eram tão divulgados, né? Então a gente ficava meio que sem... Tipo assim, vou fazer o quê? E aí me enxerga, não, é um caminho que você pode se inserir no mercado de trabalho com uma facilidade maior. Sim. E foi a partir daí que eu ingressei, fiz o curso, né, na escola, eu não sei nem se existe mais, a escola acho que existe, a Pierre Fauchard, lá em Salvador, Bahia, que era uma referência na época para os cursos de auxiliares. Eu nem conhecia o curso de técnico de prótese dentária. Não conhecia, conheci lá. Tanto que quando eu estava fazendo o curso, aí eu fiquei assim, eu falei assim, sim, aí eu andava muito, né, no ambiente da escola, aí tinha um laboratório de prótese que ficava no subsolo. Aí eu via lá o pessoal fazendo os modelos, né, aí eu falei assim, o que é isso aqui? Aí o menino, não, isso aqui é o curso de prótese e tal. Eu falei assim, sim, e vocês vão trabalhar onde? Aí, não, a gente vai trabalhar pra gente, a gente presta serviço pro dentista. Eu falei assim, não, mentira, eu acho que eu vou largar esse curso aqui e vou fazer o curso de prótese. Não larguei, não. Terminei de fazer e segui. Aí, trabalhei em consultório particular, depois fiz o concurso para auxiliar em saúde bucal, não fiz o curso técnico em saúde bucal, né? E galguei outras coisas, né? Mas ainda estou como servidora do município. Mas você atua só no público? Nesse serviço de auxiliar em saúde bucal, só no serviço público do município. Atualmente eu sou diretora do sindicato, né, que é um sindicato plural, o Sindicato dos Servidores do Município de Salvador, o Sindiceps. Estou como diretora financeira da ANATO, que é a Associação Nacional de Auxiliares e Técnicos, né, do Brasil, de odontologia, e sou pesquisadora também. Ótimo, né, pesquisadora de relações técnicas, ou relações étnicas, raciais e de gênero. Bacana. Marcos, você falou uma coisa que até me aguçou aqui um pouquinho a curiosidade. Você falou que você, quando começou, fazia as próteses, eram em cerâmica e tudo. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, você falando aí dos anos 80, ainda nos anos 80, a gente sabe que a tecnologia, o tanto que evoluiu, né? A gente, antes de começar aqui, a gente estava conversando e eu falando sobre um podcast que eu apresentei ontem, sobre co-work na odontologia, e aí falando sobre como essa modernização, ela não tem jeito, ela veio para ficar efetivamente. E aí eu acho que seria importante você falar um pouquinho, contextualizar em como evoluiu a profissão de protético, de técnico em prótese dentária, como era ela ali nos anos 80, como é hoje. Ela é uma profissão totalmente informatizada hoje, ele ainda tem um trabalho ainda manual. Fala um pouquinho sobre essa evolução tecnológica, acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber como é feito, minha inclusive, curiosidade. Na verdade, mudou tudo. E eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa evolução, toda essa mudança. Então lá nos anos 80, os laboratórios era amador, não tinha gestão, as coisas, você não trabalha, se perdia trabalho, era uma confusão. E era tudo manual. Isso significava dizer que a profissão era
para poucas pessoas conseguiam atingir um alto nível e fazer quantidade limitada. Poucas pessoas conseguiam fazer isso. Com a tecnologia, isso mudou muito. Eu costumo dizer que antes da tecnologia, eu trabalhava de domingo a domingo e não tinha horário. Era meia-noite, 1h, 2h da madrugada, de sábado o dia inteiro, de domingo. Hoje, 6 horas eu vou para casa. Então, hoje no laboratório, você em Salvador, você pode mandar um trabalho, escanear, em 30 segundos está aqui em São Paulo. E eu consigo ver os preparos, eu consigo falar com o dentista conversar, ele me apresentar o paciente através de fotografia. Então, a mudança foi absurda. Mas ainda, eu costumo dizer que tem a tecnologia humanizada. Não adianta você falar que a máquina vai fazer tudo. Esquece. Então o dentista tem que continuar estudando, porque ele tem que saber fazer um planejamento de um caso, e o técnico tem que ter todo o conhecimento para passar essas informações para o computador. E aí que vai continuar a diferença. Logicamente você vai ter uma produção maior, vai ser mais ágil, mas ainda vai ter aqueles que se destacam mais, porque ele vai atrás de informações a todo momento. Isso faz a diferença. E o custo dessa tecnologia? É muito alto? Ele inviabiliza a entrada no mercado de algumas pessoas ou é um custo acessível? Eu fico curioso assim para saber, cara. Será que é muito caro isso? Ainda é alto. Mas vou dar um exemplo. Um scanner intraoral que há 10 anos atrás custava R$150 mil, hoje você consegue ver na feira por até R$60 mil. Então, isso tudo, com o tempo, vai ser mais acessível a todo mundo. Mas você falou que a gente não pode polemizar muito aqui. Mas ainda um dos grandes problemas que a gente tem, que acaba muitas pessoas tendo acesso, é a pirataria. Hoje isso é um grande problema no digital e na tecnologia. Porque quando é bem diferente você ter acesso, tendo que ter as licenças, comprando os equipamentos, de quando você entra por fora, pela pirataria. Isso é um grande problema hoje da tecnologia que a gente está enfrentando. Imagino. Beth, você falou também uma questão que acho que a gente vai, como eu falei, a ideia aqui é a gente bater papo mesmo, e eu vou puxando muito o que vocês vão falando, que gera uma curiosidade em mim, que se a gente tivesse sentado em outro lugar, é coisa que eu perguntaria para vocês. E aí você comentou uma questão que me chamou muita atenção, ali nos anos 80, que as profissões auxiliares sequer poderiam participar aqui do CIOSP, né? Então, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre como tem evoluído a importância que se dá às profissões auxiliares na odontologia, a importância que a sociedade dá e a importância da própria relação com o cirurgião dentista com as profissões auxiliares. Se você pudesse falar um pouquinho sobre como era e como está hoje, se você acha que tem evoluído, se ainda tem muito a evoluir em relação à valorização das profissões auxiliares, em relação ao respeito com que se trata as profissões auxiliares. Sim, como eu falei para você, em 80, quando eu fiz o curso, eu fui conseguir o meu primeiro registro no Conselho Federal de Odontologia em 92, com uma cartinha do dentista. Então a gente não tinha lei, não tinha nada que regulamentava. Eu lembro que eu trabalhei eu trabalhei como TSB sem saber que trabalhava como TSB, porque realmente não existia lei, né? Então era uma mistura só. Quando aí veio a lei, hoje em dia precisa ter um curso técnico para ser técnico em saúde bucal, precisa-se de um curso para ser auxiliar em saúde bucal e para ter o registro dentro do CFO e do CRO do Estado, de cada um. Com isso, houve um crescimento muito grande da profissão. A partir do momento que a gente foi regulamentado, passou a ter os seus direitos, os seus deveres também, né? A gente fala muito em direito, mas esquece também tem os nossos deveres. Sim. A gente tem responsabilidade em relação à ética, enfim, ao trabalho. E aqui dentro do CIOSP, quando não se podia quase entrar, não tinha essa visão de profissão auxiliar, a gente também tinha pouco curso para a gente específico. De uns anos para cá, a gente já está com o Encontro Nacional de Auxiliares de Saúde Bucal, para as profissões auxiliares, tem 11 anos. Aqui dentro do CIOSP nós estamos acho que há 9 anos. Esse é específico, tem temas diversificados para todo mundo poder aprender. Então esse foi um crescimento bom.
Mas podemos evoluir mais? Podemos. A valorização da profissão, precisa haver? Precisa. Mas o relacionamento com o dentista, ele está melhor. Tem muito dentista ainda que tem uma certa resistência a trabalhar com auxiliar. Ou com técnico, E com né? técnico, principalmente. E com técnico, né? Mas já foi pior, gente. Já foi pior. Então, hoje está melhorando. Como eu falei, pode melhorar. A gente tem, assim... Como é que eu vou explicar para crescer mais? Se valorizar. Porque o que a gente vê muito nas mídias, no Instagram, no Facebook, é o dentista não me valoriza, a profissão não me valoriza, e todo mundo acha que alguém tem que valorizar, né? Eu sempre explico para as pessoas, ninguém tem que me valorizar. Eu, para conseguir onde eu estou hoje, eu vim em todos os congressos, fiz todos os cursos, participei de todos os seminários, porque eu me valorizava. Hoje eu me dou o direito de escolher onde eu quero trabalhar. Porque eu trabalho bem, faço um trabalho legal. De onde eu sair, eu posso voltar a qualquer instante. E eu sempre falo para as pessoas isso. A odontologia num todo precisa ser valorizada. Os CDs, os TSBs, SBs, TPD, APD, a valorização da categoria, né, das profissões é num todo. Nas profissões auxiliares, a gente precisa primeiro começar a se valorizar. O seu laboratório, se ele hoje é desse jeito que ele é, foi porque você acompanhou a evolução da odontologia e hoje está aí no digital. Auxiliar e TSB também precisam entrar na evolução da odontologia, porque ela evolui e nós também evoluímos. Bacana. Respondi sua pergunta? Sim, é isso mesmo. Gil, eu queria que você falasse, ontem eu fiz um podcast com uma pessoa ontem do Distrito Federal. E aí ele comentando comigo sobre alguns dentistas que tinham sido aprovados no concurso e precisavam ser nomeados, que eles estavam fazendo esse trabalho para nomeação dos dentistas, mas que estava inviabilizado porque primeiro eles precisavam contratar auxiliares e técnicos de saúde bucal para depois nomear os cirurgiões dentistas. Mostrando também a importância da profissão. Você que trabalha no serviço público, efetivamente, queria que você comentasse um pouquinho como que é o trabalho do auxiliar no serviço público, como que é a relação com o cirurgião dentista, como que é a estrutura de trabalho. Eu sei que cada município, cada estado tem uma realidade diferente, mas principalmente para aquele auxiliar e técnico que quer ingressar no serviço público, e a gente sabe que muitas vezes busca a estabilidade ali. Queria que você falasse um pouquinho como é a realidade ali, como é o trabalho com o cirurgião dentista dentro do serviço público, como é essa relação e como é a estrutura ali que você trabalha mesmo, efetivamente. Eu acho que tudo caminha, tudo começa pelo respeito, pela valorização. Foi isso que a Beth trouxe, né? A partir do momento da materialização dos nossos direitos e deveres através da lei, né? Da regulamentação das profissões, a gente deixou de ser um acessório para sermos atuantes na saúde bucal. E isso vai tanto para o serviço privado quanto para o serviço público. No serviço público, a diferença para o serviço privado é que ali dentro, o dentista e o auxiliar, e o dentista e o técnico, ou os três, né, quando se tem a modalidade 2, eles são colegas de trabalho. Né? São colegas de trabalho e tem que haver, em todas as esferas, independente do tipo de vínculo, tem que haver esse respeito mútuo. E a questão da estrutura, a gente sabe que as realidades, né, municipais, porque eu sou servidora do município de Salvador, né, uma cidade enorme, que é o mundo, para falar a verdade, né? Salvador. Né? Licença, viu, gente? Mas Salvador é maravilhosa, com todas as suas dificuldades. Né? Mas a gente tem a questão de gestão, né? Que vai mudando de gestão para gestão, mas são estruturas que muitas vezes são precarizadas. Completamente diferente de você estar trabalhando no serviço privado, dependendo do público que você atenda, né? No serviço privado, que você vai ter um acesso maior e melhor às inovações. Lá no serviço público existe a questão da lei de licitação, onde você precisa estar viabilizando, quer dizer, não é o mais barato, né? Mas é o mais viável. Né? Porque não adianta também você pegar e colocar o mais barato e não atender a finalidade, né? A finalidade
do objetivo, que é você cuidar da saúde bucal. Você fazer uma restauração e ela ter aquele período. E lá, em regra, o pessoal entra via concurso público ou há uma precarização? O último concurso o que a gente vê foi muitos temporários, às vezes uma precarização. Tem como é que é lá? muito reda, muito reda. Como é que chama lá? Desculpa. Reda. É o reda. É o regime especial. Né? É o regime especial de... Ai, esqueci agora o D e o A. Mas é um regime especial de contratação, onde o servidor, que ele termina também sendo um servidor, só que não é estatutário, né? Ele fica 2 anos e aí renova. Só que agora saiu uma nova lei, né? De contratação, de renovação, enfim. Está tendo muito reda, infelizmente. Nós, do sindicato, nós temos lutado muito contra essa precarização do serviço público, porque não somente pela questão de politicagem, né? Porque tem todo esse viés, né, de questão salarial, de falta de valorização da categoria, e isso não se aplica somente para o pessoal técnico e médio, né, da saúde. Isso está, infelizmente, acontecendo com em todos os cargos, inclusive, né, até mesmo o PJ. Estavam querendo colocar PJ também. Mas, infelizmente, termina precarizando o serviço público. E a questão de você dar a devolutiva para a população, porque nós estamos ali para servir a população, nem sempre é da forma que a gente quer, né? Porque existe muito falta de manutenção, de equipamento, equipamentos que não são de ótima qualidade. Eu não estou aqui para poder atacar, estou aqui para poder falar mesmo, infelizmente, a realidade, né? Infelizmente, a realidade. Eu espero que agora, como a saúde bucal, ela faz parte da política pública de saúde, né, seja mais valorizada, porque termina sendo um pouco invisibilizada dentro do serviço público. É somente o enfermeiro, é somente o médico, não, eu quero lá para poder pegar uma medicação, e aí termina esquecendo que a saúde começa pela boca, né? Não tem esse slogan? Marcos, queria que você falasse um pouquinho assim, questão do ingresso no mercado de trabalho como técnico em prótese dentária. A gente vê diversas profissões, eu sou advogado, por exemplo, e uma das grandes reclamações da minha categoria é a quantidade enorme de advogados que a gente tem. Uma expansão desenfreada da oferta de cursos, nesse caso de graduação. Sim. E quantos a gente vê meninos novos de 22, 23, 24 anos entrando no mercado leonino, perdido, que ele não sabe como vai enfrentar, ele se precipita e monta um escritório e dá 6 meses sem pensar em curso, achando que vai fazer o trabalho técnico e vai também conseguir gerir um escritório, e não foi preparado para isso. Em relação ao técnico em prótese dentária, se tem também uma expansão muito grande da oferta de curso, do ingresso desse pessoal no mercado de trabalho, quais as dificuldades que um profissional no início de carreira ele vai enfrentar. Queria que você falasse um pouquinho isso para... acho que a galera, normalmente quando a gente fala em podcast, a gente tem uma galera muito jovem que assiste, sabe? E aí a galera muito jovem que assiste o podcast. E assim, eu queria que você falasse para eles um pouquinho esse contexto do mercado, sabe? Como é que ele entra nesse mercado, se existe de fato também nessa profissão uma expansão desenfreada aí da oferta e de gente entrando no mercado de trabalho, ou às vezes o alto custo de início acaba que dificulta e inviabiliza um pouquinho. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Tá certo. Na verdade, o mercado da odontologia no Brasil é gigantesco, tanto que 30% dos dentistas do mundo estão no Brasil. E logicamente que tem muito trabalho de prótese, mas temos pouquíssima escola. O curso é um curso técnico de 2 anos e as pessoas ainda, os alunos não saem preparados. E muitas vezes, ele quando entra no mercado, ele tem um choque. Porque a profissão é maravilhosa, tem um mercado grande, tem retorno, mas é a médio e longo prazo. Isso choca quando ele sai da escola, que são poucas as escolas, pouco tempo de formação, e chega no laboratório de prótese. Ele leva um choque porque ele não está preparado. E aí ele vai, para começar a acontecer, pelo menos uns 5 anos. Aí sim ele começa a já entender como é o processo, o que precisa, e tem um mercado enorme. Na verdade, falta mão de obra hoje. Eu gostaria de crescer mais, mas falta mão de obra qualificada ou quantidade mesmo? Mão de obra qualificada falta.
eu teria todo o potencial para ampliar o laboratório, mas eu não consigo mão de obra. Falta mão de obra qualificada nesse mercado. Então, tem muito curso, mas os cursos que existem são curso de imersão de 2 dias, 3 dias. E não prepara. Tem curso no Senac de 2 anos de formação, mas são poucos os cursos. Mas o choque de realidade é muito grande. Quando ele sai desse curso, ele sente que ele não vai conseguir entrar no mercado. Ele vai ter dificuldade porque ele não está preparado. E aí existe um longo caminho. E esse longo caminho é sofrido. Imagina. E muito investimento, o curso é caro. E aí muitas pessoas acabam desanimando também. Muito jovem também, né? Inicia na profissão, eu imagino. Posso só fazer um comentário? Não, Claro. Beleza. Eu acredito que seja muito por uma questão de... Eu vejo dessa forma, não somente o curso de auxiliar em saúde bucal, de técnico, mas também o de prótese, que precisa acontecer uma renovação da emenda. Né? Eu acredito assim que os cursos eles estão muito engessados, estão muito ainda lá atrás. A gente precisa rever essa grade curricular, né, dos cursos, das matérias, os assuntos que são colocados, para que a gente alinhe esse pessoal novo para essa nova realidade. Entendi. Né? Porque o que é que eu percebo? Por exemplo, quando eu fiz o curso, há muito tempo atrás, eu não consigo me lembrar, gente. Desde ontem eu estou tentando me lembrar o ano que eu fiz. Mas eu fiz muito nova, né? Eu acho que na época eu tinha, acho que era 18 anos, 17, 18 anos, por aí. E tem mais de 20 anos isso. Então, os cursos, apesar de ter feito uma escola de referência, uma escola boa, bacana, mas eu não vi nada de SUS. Eu não vi nada referente ao SUS. Foi uma coisa muito voltada para se trabalhar no serviço privado, né? Aquela coisa assim, mas não foi passada nenhum tipo de lei, nenhum tipo de livro para que eu pudesse fazer uma pesquisa, para que eu pudesse fazer uma leitura, para poder aprofundar. Então, termina sendo feito cursos muito, em algumas partes, rasas, sabe? Terminam não aprofundando. E talvez seja isso. Aí, quando você está fazendo aquele curso ali, né? E quando você chega no mercado de trabalho, você se depara com uma realidade voraz, como você falou. Ótimo. Isso é em todos, né? Eu, no curso que eu fiz, tinha SUS, falaram do SUS. Mas mesmo na faculdade de odontologia também. O dentista também sai de lá. Sai sem O saber. dentista também sai de lá sem conhecer o SUS, né? Sem conhecer. Sentar na cadeira para trabalhar. Eu não trabalho no SUS. Pois é. Mas eu trabalho no serviço público, mas não é no SUS. Mas para trabalhar no SUS, sentar para trabalhar no SUS, né? E você sabe. Somos fortes. Nossa profissão tem uma característica bem diferente. Mais da metade da minha categoria trabalha na informalidade, ou seja, eles são clandestinos. E é muito difícil, até para quem trabalha dentro da lei. Mas quando você diz na informalidade, porque assim... Trabalha na casa. Existem ali formas Sim. formas de trabalhar de maneira informal. Quando você diz informal, é trabalhando sem estrutura física adequada, trabalhando sem um suporte ali de pessoa jurídica, trabalhando sem registro no conselho. Sem registro no conselho. Sem registro. E aí, por exemplo, você sabe que isso talvez melhoraria se a gente pudesse ser PJ, essa grande maioria. Eu estive em Brasília, no gabinete do senador, falando lá com o seu assessor. Ele falou que muito provavelmente, quando fizeram as profissões, cabeleireiro, artesão, enfim, esqueceram do técnico em prótese dental, que aí precisava dar emenda. Então, quando aquele que está começando, ele não consegue montar uma empresa, ele se encaixaria, por exemplo, no PJ. E aí cria uma confusão no mercado, ele não vai ter CRO, ele não tem empresa, enfim... Pagar uma tributação alta. Imagina. Então são coisas que a gente precisa andar ainda na nossa profissão. Sim. Beth, queria que você falasse um pouquinho também, a gente entrou nesse assunto aqui agora sobre a quantidade de profissionais entrando,
a qualidade, a Ju falou um pouquinho sobre a qualidade na formação, e eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente a gente pensando na galera mais jovem que está entrando no mercado. Como é que está em relação ao auxiliar e técnico? A gente tem muita gente entrando no mercado, tem muita oferta de cursos sem uma qualidade adequada. Você acha que a formação hoje é diferente, é melhor ou pior do que a sua formação que você teve lá na época? Queria que falasse um pouquinho sobre esse contexto, principalmente eu vejo nas profissões, tanto dentista, nas profissões da odontologia, dentista, técnico, vejo uma galera muito jovem também, entrando muitas vezes perdida, sem um norte ali. Com certeza. Eu, quando fiz eu vou legislar aqui em causa própria. Eu fiz o curso de auxiliar no Senai, no Sesc de Santos, em 80. Foi um excelente curso. Tudo que eu aprendi lá, quando eu entrei no consultório, foi bacana. E fiz um curso de TSB numa escola lá de Santos, excelente, que tinha o SUS. Hoje nós temos escolas ótimas também. Tem aquelas. Mas e o custo? De alto custo? É um custo, tem um custo. Né? Eu não acho que é de alto custo, eu acho que é um investimento alto. Sim. Mas é um investimento. Então os GSB são mais em contas e o de TSB ele tem um custo sim. Como eu falo, eu vejo como um investimento, mas existe um custo. E por incrível que pareça, nós temos poucas TSBs. Talvez, né, com o aumento da demanda de cursos e ele barateando mais, a gente vai ter mais. Aqui em São Paulo, no geral, nós temos mais ASBs do que TSBs. Em São Paulo, mais ou menos 4.000 TSBs e 20.000 ASBs. E 111.000 dentistas. Você puder falar até um pouquinho sobre que acho que principalmente quem ainda não está no mercado, quem está aí na profissão já sabe exatamente. Falasse um pouquinho da diferença do ASB, do trabalho. Cada um tem, a gente tem o ASB, tem as suas competências, atribuições, o TSB, sim, o técnico prósteno-dentário, o cirurgião dentista, cada um tem as suas atribuições. Então assim, nem queria que você aprofundasse um pouquinho nisso, mas falasse um pouco, você falando, tem muito ASB e pouco TSB muitas vezes quanto do curso. Mas qual a diferença efetivamente? Quais são as diferenças ali? Quais as competências e atribuições de cada um? É assim, então, o trabalho dos sonhos, né, eu acho que do cirurgião dentista é ter o ASB e o TSB, né? Porque todo TSB é um ASB, então ele vai ter as mesmas... Necessariamente. Então todo TSB vai fazer a mesma coisa que o ASB faz. O que muda no TSB? Ele tem algumas partes invasivas que o TSB não pode. Então o ASB não pode. Isso. O TSB vai poder fazer uma profilaxia que o ASB não está inserido. Vai poder remover uma sutura que o ASB não está inserido. Assim, de maneira geral, que eu estou falando. Vai poder fazer um escaneamento oral TSB, que na resolução não contempla o ASB. Então, são essas, todas as partes que forem um pouco mais invasivas e que estejam dentro das atribuições do TSB, é isso que ele vai fazer, além das atribuições do ASB. Então, a diferença é essa. Então, assim, basicamente são algumas coisas que são diferentes, são mais diferentes. E é isso que é importante, né? É que o ASB e o TSB possam trabalhar junto. Num consultório odontológico ou no serviço público, se tiver um ASB, um TSB e um cirurgião dentista, principalmente no SUS, né? Sim. O serviço é otimizado, porque a demanda é muito grande no SUS, né, para o atendimento. A demanda é altíssima. Então o serviço vai ser otimizado, porque existem algumas coisas que o ASB orientado não, qual é a palavra? Supervisionado pelo cirurgião dentista, ele vai poder fazer e deixar o cirurgião dentista livre para fazer aquilo que é da competência dele. Então, no SUS isso funcionaria, sim, perfeitamente bem. Ajudaria na demanda, né? No consultório particular é a mesma coisa. Ele vai ganhar mais, otimizando o tempo para poder atender mais pessoas. Sim. Então, as diferenças basicamente é isso mesmo. Quem é mais invasivo, quem vai fazer é o TSB. Mas ele sempre vai ser um ASB. Não tem como. Seria um sonho, na verdade, no serviço público ter 2 cadeiras, ser implantada a modalidade 2. E aí, porque vamos falar no contexto de PSF, né? No contexto de PSF, que você atende uma microárea, e aí tem 2 cadeiras naquele consultório, poderia, né, claro, ser dividido por um biombo para poder garantir a
a integridade dos pacientes, mas aí está o dentista abrindo uma cavidade, né, já tem um outro paciente na cadeira, ele abre a cavidade, o técnico vai lá, fecha, enquanto isso o cirurgião dentista já está no outro paciente, abrindo a cavidade. Gente, assim, nós temos uma demanda enorme no serviço público. Falta tempo, falta estrutura, falta material. Se o serviço público, se os gestores olhassem com um pouquinho mais de carinho, né, para a modalidade 2, e colocasse, e desse essa estrutura, gente, a saúde bucal estaria em um outro patamar. Eu acho que a tendência é essa, melhorar mais, né, com o aumento do curso de formação de TSBs, então eu acho que a tendência é melhorar. Você comentou, Marcos, que uma das grandes dificuldades aí da profissão é a informalidade, muito por conta também de um vácuo legislativo ali, que é a impossibilidade do técnico dentário abrir uma pessoa jurídica, né? E aí eu queria também ouvir da Ju, daqui a pouquinho ela falou sobre... Ela participa de sindicatos, eu queria ouvir também um pouquinho sobre a politização da categoria, a união da categoria, se de fato existe e como que está. Mas também, Marcos, se você pudesse falar um pouquinho, que eu acho que esse se é uma dificuldade, eu imagino que seja um anseio de muitos profissionais, né? Você falou que esteve no gabinete de um senador para tratar sobre esse assunto. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre essas tratativas, se existe de fato alguma perspectiva de que ocorra uma mudança nesse sentido, que possa melhorar a profissão. Puder falar um pouquinho sobre isso? Então, como eu falei para você, nós estivemos lá no gabinete falando com o assessor, falamos com o senador, com o assessor, e de fato ele naquela reunião ele disse que muito provavelmente, como a nossa categoria é uma categoria pequena, são 20 mil técnicos no Brasil, e então uma categoria pequena, e na hora que fizeram todas as profissões esqueceram da nossa, e que teria que ter essa emenda. Mas a coisa não andou. Mas existe alguma mobilização nesse sentido não, ou não? Não. Atitudes isoladas? Assim. Foram isoladas. Na verdade, foi através da Associação dos Técnicos, que a PEDESP BR, que é aqui em São Paulo, foi através da PEDESP que nós estivemos lá em Brasília, mas a gente precisava de talvez uma força-tarefa, até juntamente com o CFO, com o CRO, para que isso pudesse fazer parte de uma emenda. E aí sim eu acho que a coisa conseguiria andar de fato. Né? Isso é uma questão e várias profissões, né? A gente tem muito... E às vezes as pessoas não conseguem entender a importância de uma representação política. Né? Pois é. Isso muita gente tem dificuldade. São raras as profissões e algumas mais organizadas que conseguem eleger com pauta própria seus representantes. Você até vê representantes. É possível que tenha, a gente tem um congresso com uma Câmara com mais de 500 deputados, com mais de 60, são 81 senadores. É possível que você tenha representantes das profissões ali, mas muitas vezes eles são eleitos com outras pautas. Então, assim, e aí é muito mais complicado. É muito mais complicado. Na verdade, é que a nossa profissão, de forma geral, estou falando de todos nós, incluindo os dentistas, a nossa profissão é extremamente desunida. Tanto que a gente não consegue eleger um deputado. Estou falando que tem 1 milhão de dentistas no Brasil, São Paulo deve ter, eu não sei exatamente, mas vou chutar que deva ter desse 1 milhão, quantos por cento? São Paulo. A gente não consegue eleger um deputado em São Paulo, dentista. Com certeza, isso é verdade. Entendeu? Procura lá os médicos, assim, fazendo... É uma classe muito mais... dificilmente elege alguém com a pauta da odontologia. Você tem até representantes da odontologia no meio político. Mas em regra eles não são, dificilmente, em regra eles não são eleitos com a pauta da odontologia, né? E aí dificulta... Agora aqui em São Paulo a gente tem o Dr. Marcelo, né? Vereador, né? Vereador. Então, ele foi eleito com a pauta da odontologia? Eu acho que é alguma coisa assim. Sim, né? Uma coisa assim. Mas ele é uma pessoa também, já foi da prótese, enfim, né? Ele é uma das poucas pessoas que eu vejo que Você, pela odontologia. Sindicato, o que você acha em relação à politização, à união da categoria? Tem muito o que avançar ainda? Bastante, até porque, eu ia até fazer esse comentário, porque esse distanciamento da categoria na política em si é muito da falta de consciência política. Eu acho que agora nós estamos começando um novo caminho, né? As pessoas, a categoria em geral,
a categoria em geral está começando a ter um pouco mais de consciência política, um pouco mais de consciência de classe, e a partir daí está começando a acontecer os movimentos. Mas antes era eu ouvia muito comentário que a odontologia não se inseria, não se enxergava como uma profissão da saúde, como profissional da saúde, sabe? Então eu falei assim, gente, por que isso? Inclusive eu estava discutindo, tendo uma discussão, né, uma conversa com as meninas sobre isso. Eu falei assim, não, a gente precisa ter mais consciência política, né? No sindicato mesmo, eu sou a segunda representante da categoria neste sindicato. Tem uma movimentação, né, de formação de sindicatos da própria categoria, né, ao longo do Brasil, mas eu sou diretora, né, do sindicato lá dos servidores do município, dou um suporte para outras meninas também do Brasil, as auxiliares e técnicas por conta da ANATO, né, mas assim, eu posso falar muito das minhas meninas, né, das minhas amigas lá, das meninas que a gente já vem de uma luta social, de uma luta política, nós somos de fronte mesmo, de fazer greve, não sei o quê. Então é tudo muito, assim, tem essa movimentação, nós trabalhamos muito essa consciência, né, para quem não tem, para quem está lá mais distanciado, e a gente precisa fazer esse movimento com os protéticos, os protesistas, os técnicos e auxiliares, com os cirurgiões dentistas, com o estomatologista e com todo mundo. Toda a área da saúde. Toda a área da saúde. Eu admiro pessoas assim que nem, entendeu? Que nem a Gil, que vai pro lado do sindicato, né? Ai, você precisa ter um perfil para isso. Gente, eu admiro isso, né? não tenho. Nem toda guerra você vai ganhar, né? Não, às vezes, quando eu entrei, né, eu fiquei meio assim, eu logo no início eu falei assim, não sei se eu vou, não sei. Aí eu fui. Aí quando chegou lá e que eu vi, assim, eu já conhecia, né, eu já tinha uma dimensão da realidade, né, porque eu sempre trabalhei na ponta e das dificuldades, mas assim, porque eu passei por muitas coisas, né, então eu sempre enfrentei muito, mas quando você entra no sindicato, você não tem as suas demandas, você tem as demandas dos outros. E aí você vê pipocando problemáticas de outras pessoas. Eu falei assim, gente, o tanto que a gente precisa ter essa união, quanto trabalhadores mesmo de saúde, né, muita coisa poderia estar diferente. Isso aí. Pessoal, a gente está chegando quase 50 minutos aqui já, 45 minutos. Começamos 10h49, 11h35, quase 50 minutos, e nosso limite mesmo é uma hora, para não ficar mais longo que isso, mas o ideal é 50 minutos, então eu queria abrir a oportunidade. Nem sentimos passar. Queria abrir a oportunidade aqui para vocês darem um recadinho final, se despedirem do pessoal também, dar um recadinho final sobre aqui a gente tem certamente representante aqui de categorias, de sindicatos, vocês têm uma atuação de liderança na categoria, então eu queria que vocês, começando pelo Marcos aqui, dar a oportunidade para você se despedir, Marcos, falar um pouquinho, dar o seu recadinho final aí para as pessoas. Eu quero agradecer novamente a oportunidade, muito legal estar aqui com vocês todos e dizer que, falando dos técnicos brasileiros, assim como a odontologia do Brasil hoje é considerada, se não a melhor, uma das melhores do mundo, o técnico não é diferente. Nós, brasileiros, técnicos, somos os melhores do mundo, tanto que estamos exportando mão de obra. Hoje temos técnicos indo para os Estados Unidos, para a Europa, pela qualidade dos nossos técnicos. Então, para vocês técnicos, continuem estudando, se esforçando, que essa profissão é maravilhosa. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Frequentem congressos, vocês têm que estar aqui, ó. De novo, agradecer ao CFO pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Beth, por favor, sua palavrinha final aí, se despeça do pessoal, dê um recadinho para a galera aí. Eu também agradeço a oportunidade, eu fiquei muito contente aqui de participar do podcast com esses meus dois colegas. Eu quero falar para os ASBs e os CSBs que continuem. Eu vou fazer as minhas palavras do Marcos quase, né? Eu acho que tem que se capacitar, vir para o congresso, fazer seminário,
estudar. Não dá para fazer curso de técnico de auxiliar e sair para a vida e achar que está tudo bem. Não, precisa trabalhar, precisa estudar mais, tanto para quem está no privado quanto para quem está também no SUS. Hoje em dia o SUS é o maior empregador, né? Dos ASBs e TSBs, mas os consultórios também. Eu tenho colegas que trabalharam e se aposentaram em consultórios, em clínicas particulares. Por quê? Continuar estudando. Então eu acho que assim, continue se capacitando, tá? E a gente está aqui então porque precisar. Pode me procurar aí que eu estou sempre à disposição. Eu não sou do sindicato, não é o meu. Eu fui de Câmara Técnica, né? E hoje sou a coordenadora científica do ENAT, que acontece aqui no CIOSP já há alguns anos já. Tá? Obrigada. Gil, por favor, despeça aí, dê o seu recadinho final para a galera. Que pena que acabou. Mas agradecer pelo espaço, pela oportunidade e que não sei, acho que é o primeiro podcast que a categoria técnica... Primeiro. Começou ano passado, mas não teve participação de profissão auxiliar. O primeiro de muitos, né? E que a gente comece, né, a participar mais. Pegar um gancho da fala do Marcos, né, para que a gente venha, participe, né, desse espaço aqui também, né, porque também é um espaço nosso, né, tem que ser um espaço nosso e que para que outras pessoas, da mesma forma que aqui teve esse podcast, mais tarde terá a palestra, né, que a gente se faça presente e que a gente reconheça o nosso valor e a nossa importância dentro da saúde bucal. E nunca paremos de lutar. Ótimo. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Ficamos aí 50 minutos conversando um pouquinho sobre as especificidades de cada profissão, sobre o cenário e auxiliando, inclusive, o jovem que está entrando nessa profissão, que eu acho que um dos grandes objetivos do podcast é esse, né? A pessoa normalmente está muito desamparada ali e nosso objetivo aqui sempre é esclarecer. O nome já diz, né? CFO esclarece. E aí eu espero no ano que vem, no próximo CIOSP, 42º, a gente tá aqui de novo para bater um papo e fazer questão, perguntar para vocês, e aí, o que mudou de janeiro para cá? E tenho certeza que vai ter bastante novidade. Vai ter muita novidade e uma evolução certeza. sempre. Tá? Um abraço para todo mundo e a gente se encontra aí no próximo podcast. Até mais. Obrigado.